Nós vamos avançar na pregação catequética no dia do Senhor 7. Mas antes eu queria ler um texto da palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 16 ao 21 e ainda o verso 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Diz bem assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E o versículo 36, na verdade, o último versículo do capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe por meio da pregação dessa manhã. Senhor, nós já te agradecemos por tua misericórdia e graça manifesta em nos permitir e nos chamar para exaltarmos o teu santo nome, pelo privilégio santo, ó Deus, de podermos cantar e orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pedimos também por sua misericórdia que nos abençoe em mais uma pregação. Fala com o teu povo, Senhor. Nos instrui segundo os teus juízos. Leva-nos ao centro da tua vontade, Senhor, para que possamos te temer, para que possamos ser consolados em ti, pelo Evangelho. Fortalece a fé do teu povo. É o que nós, como igreja, te pedimos, porque sabemos que sem o Senhor não podemos fazer coisa alguma. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amados irmãos, avançando então para o dia do Senhor 7, nós vamos observar apenas duas perguntas. Eu vou ler a pergunta 20 e resposta. E então vamos, na verdade, refletir bem acerca dessas perguntas e respostas. Diz bem assim a pergunta 20. Então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? A resposta, não. Só estão salvos os que pela verdadeira fé foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Resposta bastante interessante acerca da salvação em Jesus Cristo. E essa pergunta, na verdade, 20 do dia do Senhor 7, ela é muito importante para nós. Haja vista a grande confusão que existe no mundo, principalmente no cristianismo, infelizmente, é até contraditório isso, com relação à fé. Há muitas pessoas que não sabem responder o que é a fé. Não é? As pessoas têm nas suas mentes que fé é apenas a minha disposição mental de acreditar em alguma coisa. E resumem a fé a isso. Então, se eu acredito em qualquer coisa, não é? Desde que eu acredite, isso é tido como fé, isso é julgado como fé. Eu lembro-me que, eu acho que talvez mês passado, uma pessoa disse no trabalho, o importante, você lê a Bíblia? Não. Você frequenta a igreja? Não. Não é? Mas eu tenho muita fé. Aí a pessoa que estava perguntando disse, é isso mesmo, o importante é você ter fé. É que você tem fé. Então é uma coisa estranha. Mas essa é a concepção que o mundo nos dá acerca de fé. Não é? Fé é apenas você acreditar. Você tem uma convicção pessoal em alguma coisa, não importa o que seja. Seja no cristianismo, seja em qualquer outra religião, seja até mesmo em coisas que não estão ligadas diretamente à religião. Você tem uma crença e você se agarra a isso. A Bíblia mostra apenas uma fé. Só existe fé pela revelação. Todo o resto que chamamos culturalmente de fé, na verdade, são crenças humanas. É apenas a capacidade humana, nesse sentido, de confiar em alguma coisa. As pessoas podem confiar no trabalho. Um pastor pode confiar na sua vocação. Por exemplo, eu posso ter fé na vocação que eu tenho. Eu tenho fé e eu confio na vocação que eu recebi de Deus. Isso não é a fé bíblica. Eu estou confiando em qualquer outra coisa que não é Cristo, porque o objeto da fé, o alvo da fé é Cristo. Não tem outro. Não há outro alvo nesse sentido. Quando falamos de fé ou de crer, nós temos que crer em alguma coisa.
Então a fé não é algo inconsciente. Por mais que isso seja operado em nossas vidas de maneira invisível, porque é uma obra do Espírito Santo, ainda assim a fé não é subjetiva, ela é objetiva, ela tem um propósito claro. E essa fé, ela se manifesta. Nós lemos o texto de Hebreus, porque Hebreus apresenta a fé de uma maneira bastante importante, não é? Como informações ou promessas dadas a pessoas específicas na história. E então você percebe que a fé não é uma crença em qualquer coisa. A resposta do catecismo diz de maneira muito clara que, quando questiona acerca de que se todos os homens são salvos por Cristo, como todos pereceram em Adão, isso é uma lógica que as pessoas fazem, e a resposta é clara, não, só estão salvos os que pela verdadeira fé foram enxertados em Cristo, não é? E aceitam todos os seus benefícios. E essa definição do catecismo quebra completamente aquele pensamento, não é, acerca da eleição. Quando você usa as doutrinas da graça, quando você fala de eleição, pastor, agora eu sei e creio que Deus me predestinou, que Deus me elegeu na eternidade, Ele me amou na eternidade. Então, para mim, isso realmente resume tudo. Mas muitas vezes as pessoas ainda assim crendo desse jeito, não é? Ainda confiando nisso e dizendo que creem nessas doutrinas, elas podem manifestar-se de maneira completamente diferente. E há pessoas que acreditam, irmãos, que você pode ser um eleito de Deus. Não, eu sou um eleito de Deus. E você é salvo sem professar a fé em Jesus Cristo. Vocês perceberam a mentalidade aqui? Então quer dizer que Deus ele é soberano, então ele elegeu todo mundo, antes da fundação do mundo, e a pessoa é salva porque ela é eleita, mesmo que ela nunca chegue a crer em Jesus Cristo de verdade. Isso não tem o menor cabimento. O texto da Bíblia nos diz que tem que crer nele. Não tem outra saída. Então, nós que pregamos a doutrina reformada da eleição, também afirmamos a mesma coisa. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E aqui, na resposta do catecismo, nós aprendemos de maneira muito clara que é crer nele, ou seja, só estão salvos os que pela verdadeira fé foram enxertados em Cristo, incluídos nele, ligados a ele, e aceitaram todos os seus benefícios. Não é? Quando nós falamos de fé para a conversão, diz respeito a que Deus opera em nós, mas somos nós quem nos convertemos. Deus nos regenera, nos dá vida para que nós venhamos mudar o caminho. Estávamos indo por um caminho cegos, pela obra do Espírito Santo, em nos dar a verdadeira fé, em nos regenerar. Nós, ao observarmos a realidade que nós não conhecíamos e sabendo quem Deus é agora, nós voltamos. Nós queremos voltar para Deus. Não é? Então existe nossa vontade, claro, a nossa vontade está aí, de maneira perfeita, não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas antes a obra de Deus, para nos dar vida. Por isso que fé não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa sem manifestação, mas na verdade é aquilo que nos leva a seguir a Deus. Não é? Mas por que pessoas pensam assim? Que mesmo que você seja um eleito de Deus, você sendo eleito, você acreditando nessa doutrina, ainda assim você vai dizer que as pessoas elas são salvas mesmo que elas não saibam disso. Mesmo que elas não creiam em Jesus Cristo, não confessem, como o texto diz, a verdadeira fé. De onde vem essa concepção? Por que as pessoas pensam assim? As pessoas fazem uma lógica, não é? Usando, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 5. No versículo 12, ele diz bem assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, baseados nisso e nos textos que vamos ler em seguir, as pessoas têm a concepção de que, ora, se Adão, pecando, não é, matou não somente ele e sua esposa, mas toda a humanidade, ou seja, todos morreram em Adão, logo, se Cristo vem para vencer e vencer onde Adão não venceu, onde ele foi derrotado, então todos também devem ser salvos por meio de Jesus Cristo. Isso é uma verdade e ao mesmo tempo não. Se você entende que Jesus Cristo é o único que dá salvação, você está certo. Mas se você acredita que a obra de Cristo salva cada indivíduo nesse sentido, do mesmo jeito que todos foram condenados em Adão, então isso é um pensamento fora da Escritura. Por mais que você leia, por exemplo, Romanos 5 ainda, eu vou ler mais textos ainda do versículo 13, que vai falar sobre isso. Paulo desenvolve esse assunto de maneira muito clara, mas Paulo tem um propósito aqui que as pessoas às vezes não percebem. No versículo 13 ele diz bem assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão era um tipo de Cristo nesse sentido, apontava para Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então, observem, as pessoas olham esse texto e entendem justamente assim. Adão matou a todos, Cristo deu vida a todos. É assim que se entende. O trabalho de Cristo, a obra de Cristo, foi para restaurar e levar o homem caído, perdido, a um nível superior, eterno, incomparável àquele nível que Adão tinha no Éden. Adão era santo em sua natureza, ele não tinha pecado, não tinha inclinações para o mal, ele tinha retidão, ou seja, ele tinha toda a capacidade de obedecer a Deus, mas ele não tinha vida eterna. E a prova disso somos nós. Ele não tinha vida eterna. Tanto é que Deus colocou uma árvore da vida ali. E quando Adão foi expulso, o que é que Deus já fez de cara? Não é? Ele colocou proteção no jardim, proteção para guardar o caminho da árvore da vida, para que Adão e sua esposa não tomassem do fruto e não vivessem eternamente. Na verdade, eles nunca comeram daquele fruto. A bênção seria se eles tivessem passado na prova. Eles não passaram. E por isso perderam o direito de tomar daquele fruto. Ou seja, Deus criou o homem em tudo aquilo que é bom, mas ele prometeu por meio desse primeiro pacto, dessa lei, não é, de não comer o fruto proibido, que ele seria ascendido, nesse sentido ele avançaria para um nível muito mais excelente, um nível de salvação eterna nesse sentido. Adão não precisava ser salvo como nós, mas Deus ofereceu a ele, não é, a bênção de gozar de uma vida eterna, não uma vida boa na terra, mas uma vida eterna. O que Adão não conseguiu fazer, Cristo vem e faz. Então a obra de Cristo é o resgate por isso. Porém, quando você não precisa nem olhar para a Escritura agora, você já sabe que a Bíblia diz isso, porque nós já lemos, não é? Tem que crer em Jesus Cristo, para que essa verdade seja manifesta em sua vida. Você é eleito na eternidade, se for, e isso se manifesta pela fé que você professa, por sua própria vida diante de Deus. Nós aprendemos isso no acampamento, né? A nossa santidade se manifesta nas obras. Nós somos chamados para ser santos, para imitar a Cristo. Então isso é muito claro para nós. Porém, irmãos, a obra de Cristo, quando você observa o que ele fez e você olha para o mundo, você não vê as pessoas crendo nele. A lógica disso que é dito acerca desse texto de Romanos, de maneira bastante distorcida, porque você não presta atenção no foco aqui, Paulo está dizendo de Cristo e de Adão. No caso, Adão como sendo o primeiro cabeça federal da raça humana e Cristo como sendo o cabeça do povo de Deus. É bastante diferente. Adão, ele apenas apontava para quem Cristo é. Adão era o representante, Cristo é o representante. De todo mundo, de cada indivíduo? Não. Daqueles que creem. E esses creem que são os eleitos de Deus. Então isso realmente tem que ficar muito claro no nosso coração. E você olhando para o mundo, na experiência você vê que não é assim. As pessoas não creem em Jesus Cristo. A maioria das pessoas não crê em Jesus Cristo. Elas rejeitam o Evangelho. Certo? Cristo é o cabeça delas também. Pessoas que estão dizendo não ao Evangelho, estão rejeitando a doutrina, a verdade, elas têm como cabeça Cristo. Se elas não seguem, não obedecem, isso não tem sentido. Não é? É como dizer que o cabeça que é Cristo está separado do corpo. E as pessoas que são membros do corpo de Cristo estão separadas do cabeça e do resto do corpo. Isso não tem cabimento pela Escritura. Então isso é importante para nós. A obra de Cristo, então, ela é especificamente para essas pessoas que Deus escolheu. É como o testemunho do anjo, não é? De Gabriel ao falar com Maria, no capítulo 1 de Mateus. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os pecados deles.
Jesus Cristo vem para salvar o povo que Deus escolheu. O povo, a raiz de Abraão, os filhos de Abraão. E foi o que ele fez. Ele não veio fazer uma obra genérica, não é? Uma obra onde todos são beneficiados, mas podem simplesmente rejeitar e jogar fora. A obra dele realmente é eficaz. Ele jamais se sacrificaria em vão. Não é? Isso não foi uma coisa feita às pressas, na correria, como nós costumamos fazer as coisas muitas vezes. Isso é algo planejado na eternidade. Isso é da eternidade. É da eternidade à eternidade que ele garante salvação para o seu povo. Isso é salvação. Uma salvação que não de fato te salva, não é uma salvação. É apenas uma porta da esperança, vamos dizer assim. Esses textos que nós lemos, no versículo 20, por exemplo, de Romanos ainda 5, diz bem assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, o que nós aprendemos em Romanos e também em João 3, é crer em Jesus Cristo. Se Cristo tivesse morrido por todo indivíduo, a ira de Deus não estaria sobre a humanidade, de forma nenhuma. Mas o que João 3 e 36 nos ensina, nós acabamos de ler. Que aqueles que não creem em Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles. Então a obra dele não é por toda a humanidade. Porque quando Cristo morre, é no lugar de pecadores. É para substituir pecadores. É a fim de que a ira de Deus seja apaziguada na vida de pecadores. Nós somos pecadores, mas perdoados por Deus pela obra de Cristo. Então, Deus não está irado contra a igreja. De forma nenhuma. A sua ira contra nós, ele já derramou no seu Filho. Mas se ele diz, pela revelação, que a sua ira está sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo, é porque ele não morreu por todos. Há uma ira de Deus ainda sobre a humanidade. E isso tem que ficar bastante claro. É por isso que a resposta do nosso catecismo é essa. Ah, é assim então? Já que, não é? Cristo morreu nesse sentido pela humanidade, isso é uma verdade? É. Mas a humanidade é uma coisa relativa, não é? A humanidade era a família de Noé. Não é? Às vezes você pensa bem assim, a humanidade, morreu pela humanidade significa morrer por cada indivíduo, mas observe a situação da Arca de Noé, o juízo de Deus ali. Deus matou toda a humanidade. Mas eu pergunto, a humanidade foi salva ou não foi? A humanidade não continuou? A família de Noé. Então a gente tem que entender bem essas questões para não confundir isso e acabar entendendo que Cristo morreu por cada indivíduo e acabar, infelizmente, pela lógica, chegando à conclusão de que o sacrifício dele foi insuficiente, ineficaz. Não é? Então, se nós aplicamos a lógica comum, não dá numa teologia bíblica. Eu lembro de uma vez que eu conversei com um colega pastor, e estávamos conversando sobre as doutrinas da graça, não é? E esse irmão, ele chegou a dizer que, veja, um cristão, ele é cristão, culturalmente cristão, ele participa de uma comunidade cristã, não é? Então ele é um evangélico, um protestante, ele é um cristão. Mesmo que ele não creia na doutrina de Cristo, como a Bíblia revela, mesmo que ele rejeite nesse sentido a obra perfeita de Cristo, ele diga bem assim, olha, eu creio que Cristo morreu para salvar o mundo, mas eu creio também que eu faço obras boas, eu obedeço, existe a minha parte para que eu seja salvo. Ele disse que mesmo que essa pessoa morra desse jeito, e ela nunca confesse que a obra de Cristo de fato a salva, ainda assim ela é salva. Por quê? Porque ela é eleita de Deus. E o eleito pode viver assim até o fim de sua vida, mesmo sem confessar a Cristo. E aí, irmãos, uma pergunta importante para nós. Isso tem cabimento pela Escritura? Será que tem sentido alguém viver a vida toda e rejeitar a doutrina de Cristo? Você está dizendo bem assim, olha, crê em Jesus Cristo, confie nele. Eu não estou dizendo você esgotar todo o conhecimento da doutrina de Cristo, estou dizendo confie em Jesus Cristo. O mínimo, a coisa mais simples é você amar o sacrifício dele e dizer bem assim, o sacrifício dele por mim é verdadeiro, é eficaz, ele morreu de fato para me salvar e não para me dar uma esperança ou uma chance de salvação. Eu creio que a morte dele na cruz, não é, me substituiu. Não há condenação para quem está em Jesus. Isso é uma coisa, isso é uma confissão verdadeira, bíblica. Mas a pessoa diz,
olha, eu rejeito isso. Eu sei que ele morreu para salvar, mas foi para o mundo todo, e então cada um deve fazer a sua parte para alcançar essa salvação. Isso não é evangelho. Uma pessoa assim, ela não está crendo em Jesus Cristo. Como é que você pode dizer que crê em Jesus Cristo e você rejeita a obra dele? Como é que ele diz pelo evangelho, eu morri para salvar vocês, eu substituí vocês no Calvário, eu tomei o cálice da ira de Deus no lugar de vocês, para que vocês não tomassem isso, essa ira de Deus. Ou seja, vocês estão perdoados, foram feitos filhos pela obra do Espírito Santo. E eu ainda dizer bem assim, mas se eu não fizer a minha parte, eu não sou salvo. E com isso, logicamente, está desfazendo, ou desmerecendo, ou diminuindo aquilo que Cristo fez. Eu lembro de uma vez que eu preguei sobre isso, e eu falei que pensar assim é você pegar o sacrifício de Cristo, que é perfeito. Se você ler Hebreus, você vai ficar espantado com a perfeição do sacrifício dele. Como o autor aos Hebreus exalta a obra de Cristo, coloca não somente a pessoa dele, mas a sua obra como sendo incomparável, perfeito, de uma vez por todas, para sempre. Se você então pega o sacrifício de Cristo e você diminui, não é, a condição da escolha humana, da fé, atitude de fé humana, nesse sentido, ou obras humanas, você está transformando o sacrifício de Cristo em um sacrifício igual ao dos animais da antiga aliança. Porque os animais teriam que ser sacrificados todos os dias e uma vez por ano, como sacrifício expiatório principal. Entenderam? Cristo vai vir aqui todos os dias, todos os meses, todos os anos para poder ser sacrificado por nós? Não é isso que vai acontecer. O sacrifício dele foi perfeito. Ou eu confio que Cristo me salvou de fato, ou eu não tenho fé. Por mais que eu fale o nome de Jesus Cristo, por mais que eu faça parte de uma comunidade cristã, eu não estou julgando a instituição, a comunidade. Há pessoas ali que vão afirmar isso. Eu sou salvo pelas obras, como eu vi desse irmão. E outros que vão estar ali também vão dizer assim, olha, eu sou um pecador miserável. Ele pode não conhecer bem a doutrina reformada. Ele pode rejeitar muitas doutrinas que nós ensinamos, mas eu não posso dizer que ele não é um filho de Deus. Porque ele, por sua convicção pessoal, está dizendo, Cristo me salvou. Ele não me deu uma oportunidade de ser salvo. Ele me salvou. A ira de Deus que era sobre mim, o meu inferno, foi colocado sobre ele. Isso é uma fé verdadeira. Agora, será que uma pessoa que milita contra isso tem uma fé verdadeira? E foi aí que entrou em choque a minha conversa com esse irmão, porque ele crê nas doutrinas da graça e afirmou que mesmo que uma pessoa viva a vida toda sem confessar a fé em Cristo, dessa forma, sem dizer Cristo é o meu Senhor e Ele me salvou de verdade, mas afirmando ao contrário, tal pessoa ainda assim é salva, porque afinal de contas Deus é soberano e elegeu. Como é que eu sei que é uma pessoa eleita? Como é que eu vou saber que é uma pessoa eleita? Me diga, se ela não confessar. Como é possível nós, como igreja, nos anteciparmos para sabermos quem são os eleitos antes que eles se convertam, antes que eles creiam em Jesus Cristo? Não tem como. É impossível isso aí. É completamente impossível. Deus não revelou isso para nós. Ele nos mandou pregar o Evangelho e os eleitos crerão na pregação. No tempo de Deus, de acordo com a sua providência, eles crerão. É assim que eles se manifestam, pela fé. Não é o que está proposto em Atos, por exemplo, quando os apóstolos pregavam o Evangelho, o que é notório em Atos, não é? Também falando sobre a doutrina da eleição e da predestinação, é que os apóstolos pregaram. Nós sabemos que eles foram muitas vezes perseguidos de morte, odiados por pregar o Evangelho, não é? Até de maneira legal tentaram impedi-los. Mas houve momentos registrados em Atos, Atos 13, não é? Em que está claramente revelado, registrado. A multidão que ouviu os apóstolos, eles se alegraram. E o texto diz, e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, aquele que é eleito se manifesta crendo, ele confessa a fé em Jesus Cristo. Ele diz, eu creio no Senhor. A pregação está sendo ministrada e como Atos capítulo 2, quando Pedro prega o Evangelho, aquela multidão de 3.000 almas, ouvindo a pregação do Evangelho, eles confessam a fé em Jesus Cristo, perguntando aos apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Ou seja, de tudo que vocês pregaram, nós reconhecemos que nós somos culpados, nós somos pecadores. Nós reconhecemos que sem o Cristo que vocês acabaram de pregar, nós não temos salvação. Então o que nós faremos? Percebe?
há uma reação da pessoa. A pessoa professa a fé em Jesus Cristo. Ela reconhece que Ele é a salvação e só. Não há nada além dele. Uma fé verdadeira se manifesta assim. É por isso que nós temos que pensar sobre o que é a fé, sobre o que é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é apenas dizer que crê nele. A fé em Jesus Cristo é apenas dizer o nome dele como tantas pessoas do mundo dizem. Porque se a fé em Jesus Cristo for apenas dizer, eu creio em Jesus, então nunca mais aponte o dedo para ninguém. Você não deve fazer isso em nenhuma circunstância. Mas nunca sequer pense de ninguém que alguém não é salvo. Se for assim, não fale quando um católico romano disser, eu creio em Jesus Cristo, ele é meu Salvador. Você sabe toda a bagunça que está ali, mas ele está dizendo que crê em Jesus Cristo. Isso faz parte da doutrina deles, vocês não podem negar, ninguém pode negar. E todos eles reconhecem Jesus Cristo como Salvador. E agora? É assim, desse jeito? O cara que está hoje roubando ovelhas, né, as suas ovelhas, roubando os seus fiéis, está enganando e pregando o evangelho completamente estranho. Mas tanto ele como cada um daqueles que estão ali, cegamente, vão dizer a mesma coisa. Quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo, ora. Ele morreu na cruz para nos salvar. É o que todos dizem. E se isso garante ou prova que alguém é salvo, então paremos de pregar o evangelho. Nós estamos numa situação missionária, nosso país é um país muito bom. A maioria absoluta é cristão de verdade. Porque todos vão dizer isso aí. Exceto os ateus, que oficialmente se declaram não crentes, mas com exceção deles que são a minoria, eu acho que não chega nem a 3% de ateus declarados no Brasil, a maioria vai dizer a mesma coisa. Então, quer dizer que fé verdadeira para a salvação é apenas dizer eu creio em Jesus Cristo? Não existe a pergunta como você crê em Jesus Cristo? Baseado no que você crê em Jesus Cristo? Que Jesus é esse que você crê? Esse é o Jesus que foi até a cruz para dar uma chance para o mundo. Esse é o Jesus que, por sua obra e sacrifício, ainda assim deixam pessoas perecerem e ir para o inferno. Esse é o Jesus que disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas nunca perecerão e nunca ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse é o Jesus que disse isso, não pode segurar o que ele disse? Que disse isso, mas se você não for de acordo com que a religião, a igreja, qualquer pessoa diga que você perde a salvação, é esse o Jesus Cristo, porque se esse for o Jesus Cristo que você crê, ele não é o Cristo, Filho de Deus. O Cristo confessado pelos apóstolos, o pregado pela igreja. Então veja como isso é importante. O que é a verdadeira fé? A resposta da pergunta 21 agora diz bem assim: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça, somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio da pregação do Evangelho. Essa é a resposta que nós temos. É o que o nosso catecismo diz, mas é o que nós acabamos de ler na Escritura. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê, quem não obedece ao Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. As pessoas gostam de pintar o cristianismo com João 16, João 13,16, mas não leem nada nem antes nem à frente. Eles apenas focam a fé cristã nisso, mas esquecem da realidade da condenação que existe para aqueles que estão rejeitando o Filho. Ele é a luz que veio ao mundo e as pessoas que são das trevas se escondem dele. Não querem saber dele. E Deus está dizendo, a minha ira está sobre ele. É como o Salmo 2 nos ensina de maneira muito clara no último verso, beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda. Nós cantamos isso. E é justamente o que o texto de João está dizendo aqui. Se eu não amo o Filho, se eu não confesso a minha fé nele, se eu não me agarro à fé em Jesus Cristo, se eu não me comprometo com ele, eu sou seguidor daquele que foi crucificado. Eu sigo a Jesus Cristo. Eu procuro imitá-lo.
Eu me comprometo com essa causa. Eu amo o Evangelho. Se eu não tiver coragem de assumir o meu compromisso de fé com ele, eu estou rejeitando. Porque é a mesma situação. Imagine você agora diante do Império Romano e agora é decretado que a fé que você tem, o cristianismo, é contra a lei. A religião nossa agora é um crime. Isso pode acontecer no nosso país. Vocês sabem disso aí. Vocês sabem disso aí. País comunista acontece isso. Então, se o país não mudar, vai ficar desse jeito. E um dia, se as coisas não mudarem, seremos criminosos. Não é? Ou como diz no filme sobre a história de William Tyndale, um fora da lei de Deus. Um tempo em que ser um cristão verdadeiro era crime. Era proibido ler as Escrituras, na Idade Média. E ele foi morto por causa disso. Pode acontecer isso com a gente também. Mas imagina a situação, você debaixo de um império assim, de um governo assim, hoje. Imagine que daqui para 2019 não aconteça nada de diferente do nosso país, os comunistas subam e de uma vez por todas tomem o poder e agora eles legitimem que o cristianismo, a pregação cristã é contra a lei, porque agride a religião dos outros, porque é uma religião homofóbica, porque prega contra aquilo que é errado e não existe pecado, isso é uma coisa da cabeça da gente. E então agora nós somos proibidos de pregar e se pregamos somos presos. E pior, quanto mais poder, mais eles usam para oprimir e até matar as pessoas. Então imagina você agora numa situação em que você diz bem assim, eu sou um cristão, eu amo a Cristo, não é? Eu sou crente. E o governo chega para você e diz, pare de pregar no nome de Jesus. Pare de falar para as pessoas sobre a sua fé. Isso agora é proibido. E você para de fazer isso. Você é um cristão? E você diz bem assim, olha, eu vou ser mais esperto, cara. Eu não quero morrer. Eu não quero ser preso. Então, para evitar que eu, meus filhos, minha família sofram, eu vou ficar calado na minha. E vou dizer o que o governo quer que eu diga. Você é um cristão? Porque todos os do passado, que são chamados de mártires hoje, tiveram a mesma pergunta diante deles. O mesmo questionamento. E eles disseram, eu sou cristão. E morreram por causa disso. A nossa história é essa. A história do cristianismo, da guerra de Cristo é justamente essa. Pessoas que sustentam a sua confissão nele. Eu creio em Jesus Cristo. Como os apóstolos disseram diante das autoridades. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que isso nos mate, mesmo que isso tire a comida de nossa casa, tire o nosso abrigo, mesmo que isso nos deixe na rua morrendo de fome, nós somos cristãos. Observando essa questão da verdadeira fé, entendendo essa definição que a Bíblia nos dá, e também que nós aprendemos a nossa doutrina nesse sentido, o que tem sido pregado pelo mundo caracteriza uma verdadeira fé? Quando pessoas reúnem multidões e dizem que, olha, Cristo, ele te dá isso, ele te dá aquilo, ele te prospera, ele te abençoa, quando você está doente ele te cura o tempo todo, basta você clamar, basta você frequentar a reunião dos 318, basta você saber aceitar a unção dos bispos, dos presbíteros, basta você fazer alguma campanha. Isso aí é a verdadeira fé sendo pregada? O cara está dizendo, você tem que acreditar, confie no poder de Deus. Isso é muito bonito, é muito evangélico, vamos dizer assim, em termos de palavras, mas não tem nenhum significado real para a vida das pessoas. Não é? Creiam no que eu estou dizendo. Creiam que Jesus pode fazer isso e aquilo por você. Creiam, apenas confiem. É a fé pela fé, o poder da fé. Tudo é a fé. A fé faz o herói, a fé faz acontecer. Vamos, mova a montanha por sua fé. É isso que as pessoas dizem. E chamam todo tipo de crença de fé. O cristianismo hoje é assim, infelizmente. Mas a pergunta aqui é muito importante do catecismo. O que é a verdadeira fé? E a definição aqui, primeira, tem justamente a ver com Hebreus capítulo 11 e com toda a Escritura. A definição é, a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Ah, então quer dizer que fé não é crer em qualquer coisa? De forma nenhuma. A fé é crer em tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. É crer na revelação. Se você rejeita, então, a Escritura, a revelação, você não tem fé de verdade. A fé não é assim, como as pessoas dizem. Você ouve a pregação, você lê as Escrituras, mas você olha bem assim, olha, isso aqui não parece fazer sentido, eu não aceito isso. Não é? Você lê a Escritura e a pessoa diz bem assim, tá vendo aqui, ó, está escrito.
Deus é soberano e ele elegeu dentro da fundação do mundo. Aí você fala, olha, está escrito aí, mas segundo a minha concepção, segundo o que eu penso, para mim, não funciona assim. Isso tornaria Deus injusto. Não está escrito. Não está revelado. O texto não está dizendo exatamente isso. Se eu não posso confiar nessa verdade, eu não tenho fé de verdade. A minha fé não é verdadeira. Porque eu estou escolhendo o que acreditar na palavra de Deus. E a verdadeira fé é a convicção com que eu aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Ainda que o que Deus revelou em sua palavra me humilhe, me confronte, diga que eu estou errado. As pessoas quando ouvem, por exemplo, uma pregação bíblica de uma comunidade, qualquer uma que seja realmente fiel e bíblica, que vão chegar à conclusão lógica de que o ser humano é um ser caído, pecador, miserável, que nada tem para oferecer a Deus. Muitas pessoas se ofendem com isso. Um dia vocês se ofenderam com isso. De Deus, na sua palavra, dizer bem assim, você é um inútil. Você não tem nada para oferecer a Deus. As pessoas não aceitam isso. Elas não querem isso. E como que elas podem ter fé de verdade dizendo, não é assim. Por mais que a Bíblia diga, nós não podemos aceitar esse tipo de concepção. Ah, isso é interpretação. Não é, o texto está dizendo. A verdadeira fé é a convicção com que aceitamos como verdade tudo o que Deus revelou em sua palavra. Tudo. Se Deus disse que o mar abriu, o mar abriu. Se Ele disse que criou o mundo em 7 dias, foi assim. Se Ele disse que Elias deu uma capada, pegou a sua capa e bateu no Rio Jordão, ele se abriu? Se abriu. Se 300 homens ao comando de Gideão derrotou milhares de homens, isso aconteceu. Isso não é uma coisa que está... A nossa opção, crer ou não. Se eu sou um cristão, tudo isso é verdade e acabou. Uma pessoa pode se dizer cristã, ter toda a linguagem, ser um líder religioso e ainda assim dizer bem assim, olha, os evangelhos são meio contraditórios, né? Então acho que isso não é verdade, não. Mas o que é importante é o que a moralidade cristã nos ensina, não é? O importante da igreja é que você aprenda a viver bem com o seu próximo. Então você não precisa acreditar em tudo aqui. Apocalipse é conto de fadas, não vai acontecer assim. Isso não é fé, irmãos. A fé verdadeira é a confiança, é a convicção, é a aceitação de tudo que Deus disse, o Senhor falou e nós cremos. É essa fé que foi dada a Abraão. Abraão estava ali, em Ur dos Caldeus, vivendo como um pagão, como era da sua cultura, e Deus falou a Abraão, o chamou, lhe fez promessa e ele confiou nessa promessa, tanto que largou tudo e como Deus mandou, ele foi. Isso é fé verdadeira. Deus fez uma promessa e ele confiou na promessa de Deus. E ele foi justificado por meio dessa fé. Abraão não via nada, não é? Abraão era velho, mas Deus disse, de ti farei uma grande nação, reis procederão de ti. Eu abençoarei todas as famílias da terra, por meio da fé que eu estou te dando. E Abraão creu em Deus e foi salvo por essa fé. Ou seja, ele confiou na palavra de Deus. Essa é a realidade. Então tudo aquilo que não se manifesta assim, todo desvio da promessa de Deus, que é o Evangelho, não é fé bíblica. Ninguém é salvo por acreditar em qualquer coisa. Ninguém de fato tem a Cristo em seu coração, acreditando em qualquer mensagem, mas naquilo que Deus revelou. Então os grupos que dizem, não, Jesus Cristo ele morreu, mas nós temos que fazer a nossa parte para buscar salvação. Pessoas que batalham contra as doutrinas bíblicas. Eu não estou falando dos crentes, não é que às vezes estão ali naquele contexto, mas eles em seu interior, por mais que o contexto não favoreça isso, mas ele continua confiando em Cristo. Sem que ele saiba, ele é uma ovelha de Cristo que está lutando contra aquilo. Ele está acostumado ao contexto, ele tem amigos ali, ele tem familiares ali. Para ele é difícil essas decisões. Ele ainda não conhece o suficiente para não suportar mais aquele ambiente. Mas enquanto ele está ali, com o pouco que ele conhece, ele se mantém firme. Por mais que digam ao contrário, eu sei que Cristo me salvou. Por mais que me ameacem com o inferno, e eu sei que deve ser feito, porque o Evangelho também nos mostra isso, eu sei que Ele me salvou. Ninguém poderá me arrebatar das mãos dele. Ele é o meu pastor, o meu bom pastor, o que deu a vida por mim. Essa pessoa se agarra a isso com todas as suas forças. Ela só pode fazer isso se Deus a regenerar. Ninguém pode confiar dessa forma se Deus não trabalha no coração dessa pessoa. Isso é a verdadeira fé, irmãos. Mas quem milita contra isso tem demonstrado que não crê. Quem batalha contra isso.
Ainda a definição segunda da resposta diz bem assim: a verdadeira fé é também a firme certeza de que Deus garantiu aos outros, não só aos outros, como também a mim. O que ele garantiu? Perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos dele, pelo mérito de Cristo. Então veja, a fé é a confiança na promessa de Deus, mas é também a minha convicção pessoal de que a obra de Cristo foi por um povo que Deus escolheu, do qual eu faço parte. É uma obra que foi por minha vida. Eu sei que quando ele estava indo para o Calvário, que quando ele estava recebendo em seu próprio corpo a ira de Deus, ele estava levando o meu inferno na vida dele. Ele estava recebendo o cálice que era meu, ele estava me substituindo para me salvar. E eu sei que isso foi por mim. A minha convicção pessoal é essa. Eu reconheço o povo de Deus, eu reconheço o povo de Deus eleito, a igreja de Cristo, mas eu também sei, eu confio que eu faço parte daquele povo. Eu creio de verdade naquilo. Foi por mim também. Você não joga apenas para o geral. Ele morreu para salvar o mundo. Ele morreu para salvar o mundo. Mas e você, meu filho? Deus é quem sabe. Olha, o que vai acontecer com minha vida no final, Deus é quem sabe. Quando eu morrer, Deus é quem sabe. De forma nenhuma. O ladrão na cruz sabia antes de morrer. Quando ele estava ali e reconheceu Cristo como Senhor, embora a aparência não ajudasse, e então você vê a verdadeira fé sendo manifesta ali, porque enquanto todos viam ele ensanguentado, feio, sem aparência nem formosura, como Isaías 53 nos diz, ele, pelos olhos da fé, não olhando como um humano comum, alguém que está morto em pecados e ofensas, mas pelo poder do Espírito Santo, ele viu que ninguém mais viu. Aquele que está humilhado, ensanguentado, moribundo, ele é o Senhor. Então ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele sabia antes. Ele não pediria algo se ele não soubesse. O Senhor vai para o teu reino agora, que não é deste mundo, lembra-te de mim. E a palavra de Cristo para ele é uma só. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Estará de volta em meu jardim. Essa é a palavra de Cristo. A verdadeira fé é assim. Você confia, você sabe que é para você, você se agarra àquilo. Você não coloca dúvidas, você não coloca condições para você mesmo, você não coloca empecilhos, você não confia na sua capacidade. Você não diz: olha, eu tenho que fazer eu preciso me esforçar se eu não fizer, isso não vai acontecer na minha vida. Você não está pensando em uma possibilidade de acontecer, você sabe que já foi feito. É uma obra realizada, perfeita e passada. Acabou. É essa a convicção de um cristão verdadeiro. Ele não está na expectativa de ser salvo. Ele sabe que é, hoje e agora. Se alguém não pode confessar isso, não tem uma fé verdadeira. E ele sabe disso, que ele confia de todo o seu coração que ele recebeu perdão dos seus pecados. Que ele recebeu justiça eterna, não justiça temporal. Não justiça com data de validade. Não justiça condicional. Não uma justiça que vale hoje, mas se eu pecar amanhã, acabou a justiça, tenho que recuperá-la. Não. Ele sabe que essa justificação por meio da fé é eterna. Deus me considera inocente diante do seu tribunal por causa de Cristo. Sou pecador, minha consciência é essa, mas eu sei que naquele dia eu não serei envergonhado. Eu estarei diante dele como igreja para ser exaltado diante da humanidade, porque ele já me justificou. É por isso que muitos cristãos, dizendo que Cristo salvou todo mundo, eles se apavoram em pensar no dia do juízo. Eles ameaçam uns aos outros com o dia do juízo. E eles até pensam que naquele grande dia, quando Deus reunir toda a humanidade, quando a morte e o inferno derem seus mortos, até eles mesmos, que dizem que são a igreja de Cristo, estarão lá para serem julgados. Faz sentido o que eles estão dizendo, se eles não creem. Se eles não podem confiar na obra de Cristo de maneira como a Escritura revela, então isso faz sentido, eles vão ser julgados. Mas se eles confiam, eles sabem muito bem, de maneira muito clara, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se eu não puder confiar nisso, que esperança eu tenho?
Que garantia eu tenho? Cristo me dá uma garantia por sua obra. Não é uma expectativa. Não é uma possibilidade. Não é a abertura da porta da esperança. E o que completa isso é que esse que recebeu a verdadeira fé, ele jamais se gloria disso. Ele jamais se gloria nele mesmo. Como Efésios 2:8 nos ensina de maneira muito clara. Ele sabe que tudo isso vem de Deus. Ele sabe que quem operou essa fé em seu coração foi o Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Ele tem convicção de que ele estava morto. Veja, hoje eu creio. Hoje eu quero a Jesus Cristo. Mas eu tenho convicção pela palavra de Deus de que ontem, antes do Espírito Santo agir no meu coração, antes da nova vida pelo seu poder, eu odiava a Cristo. E eu permaneceria odiando a Cristo a vida toda, até o fim, se ele não tivesse vindo a mim. Ele sabe disso. Ele tem aquela consciência que Adão e Eva tiveram quando caíram. Não é uma contradição, desde o começo do mundo, nós temos o Evangelho revelado. Adão e Eva caem, Adão e Eva não vão atrás de Deus, eles se escondem de Deus, como é natural para o pecador, se esconder de Deus. Eles se escondem, eles tentam se cobrir para se apresentar quando Deus os pegasse de surpresa, porque é isso que eles pensavam, estavam escondidos. E quando Deus vem, porque Deus vem, e não há fé verdadeira sem isso, sem o entendimento de que Deus vem. Não sou eu quem vou, é Deus quem vem até mim. E depois eu não posso negá-lo, porque eu sei a verdade. Deus foi até o casal, Deus questionou o casal, deu as punições, mas deu a promessa do Evangelho. Deus cobriu o casal. Quem é regenerado pelo Espírito Santo, quem tem essa verdadeira fé, sabe muito bem disso aqui. Eu estava lá, como Adão, escondido nos arbustos. Eu estava fugindo de Deus a minha vida toda. E eu permaneceria assim até o fim, até ir para o inferno, se ele não tivesse vindo a mim. Me dado vida nova. Sacrificado o seu filho para me cobrir com seu sangue. Se ele não tivesse feito isso, eu estaria morto. É o reconhecimento da primeira carta de João. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Essa é a única razão. É o Espírito Santo que opera essa fé em mim. Militar contra isso é uma expressão de incredulidade. Não, a fé não é um dom de Deus. A fé é algo que eu realizo. A fé é a minha capacidade natural de avaliar as coisas e dizer bem assim, olha, é melhor seguir a Cristo. Eu fiz as contas, eu observei o texto, eu percebi para onde eu ia. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Na verdade, se você for ler de maneira carnal a Escritura, sem a iluminação do Espírito Santo, você vai fazer o que todo bom ateu faz. Reconhecer que é um texto muito bom, quando eles são respeitosos, no caso. Que tem até o seu valor histórico, arqueológico, não é? Reconhecer até que a religião é boa, porque você pode ser um ateu e colocar seus filhos na igreja. Por quê? Porque vai aprender bons princípios ali. Mas você nunca crerá nessa promessa. É por isso que Hebreus 1 diz de maneira muito clara. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Como Abraão, como cada cristão verdadeiro nessa história, você ainda não viu, mas a tua esperança está baseada nisso. Você confia plenamente na obra de Cristo, na promessa de Deus. Você se vê como Abraão, como o povo de Israel peregrinou na terra do Egito, como eles andaram até hoje, Deus preservando o remanescente fiel. Você confia nessa promessa. O contrário disso não é fé. Isso é o que o Santo Evangelho nos ensina. Por isso, concluímos com essa realidade. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê e permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, amem a Jesus Cristo. Guardem seu coração nele, e somente nele. O último versículo, João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém.